A gente volta com o repórter Fred Ferreira, que está no Guará. Fred, o governador sancionou o Plano de Ordenamento Territorial, o PDOT, no último sábado. O que muda aí no Guará? Camila, o Guará vai ganhar novas quadras. São a que é 48, 50, 52 e 54. No total, vão ser 1.800 lotes. Essa área que haverá essas novas quadras fica no Guará 2, colada ao Núcleo Bandeirante. Há ainda 2 bairros criados, o Jockey Clube, próximo ao Vicente Pires, e o Quaresmeira, ao lado da IPTG e da Superquadra Brasília. No total, cerca de 30 mil pessoas devem ocupar essa região. E não é só aqui no Guará que o PDOT altera o mapa do DF. Em outras regiões também. Vamos ver. Com a sanção do PDOT, o DF passa a ter novas áreas de moradia e limites para a expansão das cidades. O plano evita que outras ocupações irregulares apareçam. Zonas rurais que foram transformadas em condomínios são chamadas agora de urbanas. É o caso de Vicente Pires, Arniqueiras e Sucupira, no Riacho Fundo. 29 setores habitacionais foram criados, entre eles o Catetinho, Meireles, em Santa Maria, o Mangueiral, Crixá e o Nacional, em São Sebastião, Dom Bosco, no Lago Sul, o Jockey Clube, próximo ao Vicente Pires, e o Noroeste. O plano diretor é o primeiro passo para a regularização de áreas invadidas, mas ainda é preciso o projeto urbanístico e o licenciamento ambiental. Só depois disso, os moradores dessas áreas vão poder cobrar melhorias do governo. Eles vão ter acelerados o processo de regularização, com isso eles vão ter asfalto, vão ter drenagem pluvial, água, esgoto e os lotes registrados para que possam ter segurança, as famílias terem segurança. Dos 330 artigos do plano diretor, 56 foram vetados. Estão fora do PDOT emendas parlamentares que ampliavam a altura de prédios. A construção de um bairro exclusivo para servidores da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas também foi retirada. A permanência dos 77 chacareiros no Parque do Guará foi vetada. E Fred, a sanção do PDOT é mais uma queda de braço entre GDF e IBAMA? É o que parece, Camila. Em entrevista exclusiva ao Bom Dia DF, a superintendente do IBAMA, Maria Silvia Rossi, criticou o fato do governador Arruda ter se aproveitado de uma liminar do Supremo Tribunal Federal para aprovar o PDOT. Maria Silvia Rossi disse mais ainda, disse que as áreas de proteção ambiental estão ameaçadas pelo plano. Setores novos estão localizados em APAs, áreas de proteção ambiental que já tinham sido protegidas por leis específicas. Vamos ver a entrevista. O fato de ter aprovado a liminar do Supremo não resolve os problemas. Se a gente não resolver a questão fundiária, não responder a questão da compatibilização da legislação, a gente continua de mãos atadas. E, principalmente, se não houver efetivamente debate com a sociedade civil, a gente já está correndo o risco, abrindo o flanco de sofrer ações civis públicas de toda a natureza, como já aconteceu a de Arniqueiras e está acontecendo algumas outras que já vão chegar para a gente. O que vai ser péssimo, porque aí é mandatório, não tem mais debate, não tem debate, tem diálogo, cumpra-se. São 29 setores criados aí, enfim, vários. Qual é o mais grave e por quê? O que ele afeta de fato a população? A gente tem áreas que têm dificuldades com legislações distritais que são incoerentes, incompatíveis. Eu vou citar 2 exemplos, por exemplo, da área JK, que diz respeito a 30% quase do pôr do sol e sol nascente, né, que é Bordas da Ceilândia, e que dificulta a emissão da licença ambiental, seja IBAMA, seja IBRAM, seja qualquer que seja. Se a gente não compatibilizar esse novo PDOT com as legislações distritais no desenho das áreas, que são as poligonais, a gente vai morrer na praia. Além de Bordas da Ceilândia, eu posso citar a própria questão do Catetinho, que é uma área ambientalmente sensível, que tem uma ação civil pública do Ministério Público Federal já antiga sobre esse setor, que você tem, além disso, você tem o plano de manejo da APA Gama Cabeça de Veado, que proíbe a ocupação urbana ali, que é uma lei distrital também. Então, não é só uma intenção, quem é contra ou a favor de viabilizar esses setores. O GDF tem que fazer o seu dever de casa agora, fazendo gestões junto à Câmara para compatibilizar legislações, definir as poligonais, porque, mais além se eu sou contra ou a favor, ou como cidadã, de um setor habitacional ou no outro, tem trabalho a fazer para a gente viabilizar licenciamento.
tem os outros setores ali próximos ao Guará, Jockey Club, Quaresmeira, as quadras novas do Guará. Se o novo bairro não for pensado à luz da infraestrutura que precisa, não é um problema só do IBAMA ou do IBRAM, é um problema de viabilidade da população, que pode correr o risco de ficar sem água ou sem esgotamento sanitário adequado, ou ficar, como a gente fica hoje, às vezes 1h15 no transporte, porque não se tem planejado um sistema de transporte urbano que acompanhe o adensamento, certo? Que é aumento de população numa mesma área. A forma que foi sancionado hoje foi irresponsável? Olha, eu não vou julgar, qualificar essa. Eu acho que quando a gente qualifica, a gente dificulta o diálogo. Minha pergunta é até quando a gente vai manter essa dificuldade de diálogo sem abrir, de fato, as possibilidades para conversar. Porque judicializar a questão ambiental é a pior solução, no meu ponto de vista. Resolver na justiça problemas que deveriam ser pactuados entre governo e sociedade é o pior modelo possível. O governador José Roberto Arruda, no sábado, no dia da aprovação, no dia da sanção do PDOT, disse que houve mais de 100 audiências públicas, ou seja, houve sim debate. O diretor da TerraCap, Luiz Antônio Reis, disse que o PDOT passou pelos órgãos que cuidam da área ambiental e que as áreas urbanas estão sendo expandidas em menos de 1%. Quanto ao fato de novos setores estarem localizados em áreas de proteção ambiental, ele disse não entender a queixa da superintendente do IBAMA, já que o DF quase todo está dentro de APAs, áreas de proteção ambiental. A APA do Planalto Central, por exemplo, abrange 65,3% do território do DF.